hoje nós estamos aqui, aproveitando o mês de janeiro, para conversar um pouquinho com os profissionais aqui do Espaço Carla Lauer sobre a nossa saúde mental. A campanha do Janeiro Branco, ela foi idealizada em 2014 por um psicólogo mineiro, e ele observava que o mês de janeiro era um mês que trazia muita aflição para os seus pacientes, era um mês que as pessoas se cobravam muito, justamente porque trazia a ideia de que recomeço, coisas novas, um momento lindo com a família, e nem sempre isso é a realidade que compõe a nossa família. E aí nisso, ele foi pensando e entendeu que o Janeiro Branco podia ter um novo significado. E esse novo significado vem justamente da ideia de ser uma folha em branco de novas possibilidades naquele ano que está vindo. Então, nós também aderimos à campanha do Janeiro Branco, mas muito mais do que um mês de cuidado de saúde mental, é uma continuidade, é uma sequência, porque a vida é isso, nós seguimos. Então eu vou apresentar para vocês os profissionais que compartilham comigo na mesma ideia de cuidado, de afeto, de presença aqui no nosso espaço. Dr. Will. Olá, bom dia, bom dia. Jorge. Muito bom dia. Giovana. Bom dia. O Jackson. Oi, gente, tudo bem? E eu sou a Carla Lauer. Vamos lá? E aí eu queria saber um pouquinho dos nossos profissionais. Quando você pensa em saúde mental hoje, o que mais te chama a atenção? Eu acredito que, acho que é essa necessidade que todo mundo tem, né, que não é imposta às vezes, pela pessoa mesma, mas pelos outros, de ser muito rápido, muito acelerado, de viver nesse mundo que exige muito de você. Então isso acaba com que a tua saúde mental, ela seja prejudicada, né, por uma pressão externa, aquilo que você às vezes dá conta de fazer, né, que você tem ali aquela segurança em fazer. Interessante, porque esse senso de urgência, ele vem ainda mais intensificado com o acelerar das informações, o quanto tudo isso é muito rápido, né? A própria comunicação hoje segue um padrão diferente, e a gente às vezes esquece que humanamente não tem como nós seguirmos na mesma velocidade em que é exposto, não tem como performar, né? Eu acho que é muito de performance, às vezes a gente idealiza algo que não é nem humano, e aí o adoecimento vem. Né, o sofrimento acaba vindo junto. E nessa de tentar acompanhar esse mundo acelerado, todas essas demandas que são exigidas, a gente acaba esquecendo de olhar para nós mesmos. Eu acredito assim que hoje a gente está voltando numa sociedade que exige muitos os padrões, né? Então é questão dessa performance, de você ser ótimo, maravilhoso em tudo. Você tem que fazer tudo rápido, você tem que crescer rápido, né? Se você não atingir suas metas rapidamente, você não está performando igual o mundo quer. Então, eu acredito que isso traz muito peso sobre as pessoas, elas esquecem da sua vida ali, do lazer, das outras coisas que elas têm que fazer e focam muito no crescimento ali do serviço, da vida pessoal. Às vezes, algum item que seja de valor, e a sociedade exige que ele tenha, né? Para ele ser uma pessoa, ele tem que ter um carro, tem que ter uma casa, tem que estar viajando todo mês, tem que estar fazendo tudo, tem que dar conta de tudo em 24 horas, e às vezes não é possível. Sabe que você falando isso, eu lembro que em um dos grupos terapêuticos que eu trabalhei com mulheres, a demanda muito comum era: eu tenho que arrumar os filhos, eu tenho que organizar a casa, eu tenho que trabalhar, eu tenho. E uma das coisas que a gente estabeleceu naquele grupo é que eu não tenho que mais nada. E o quanto a responsabilidade, sim, ela deve ser cumprida. Nós precisamos seguir regras, tem compromissos que precisam ser honrados. Mas o quanto a gente se cobra além do que é possível, e como é difícil estabelecer limites numa sociedade que nos cobra o tempo todo, né? Então, dar esse passo atrás, no sentido não de retroceder, mas de conseguir olhar mais amplamente e ver até onde que realmente, para mim, é funcional entregar, né? Para mim, é saudável, faz sentido isso. E a gente tem esquecido de olhar para o processo e aproveitar o processo. Por exemplo, quando a gente
propõe a fazer algo novo, algum exercício, alguma atividade física, e a gente já quer começar no topo, a gente já quer começar sabendo tudo e sendo o melhor, performando da melhor maneira possível e esquecendo o processo, o aprendizado e o tempo que isso leva a gente alcance os objetivos. E a própria comparação, né? A gente vê muito que a gente inicia algo e a gente não vai se comparar ao mesmo nível de quem é um iniciante ainda naquele processo. A gente vai se comparar a quem já alcançou o topo naquilo que a gente quer fazer. Então, vou iniciar um esporte novo, eu vou me comparar a quem está iniciando comigo, que está fazendo as primeiras aulas comigo. Eu vou me comparar ao quem já é um campeão do mundo. Então, a gente acaba criando uma meta inalcançável. E não inalcançável a longo prazo, mas inalcançável naquele imediatismo que a gente está fadado a todos os dias ser o melhor que a gente consegue, né? E uma coisa que a gente vê muito é essa comparação, porque principalmente mulheres, mães, que têm aí uma dupla jornada, uma tripla jornada, às vezes, que quer uma perfeição, tanto em casa, que é uma perfeição tanto no trabalho, tanto na vida pessoal, tanto nos seus relacionamentos, além da maternidade, né? Então, acaba que as redes sociais como um todo, nesses últimos anos, se tornou o maior meio de comparação que a gente tem usado e um meio tóxico de comparação, porque é um padrão muitas vezes falso, é um padrão muitas vezes pintado para aparecer daquela maneira, né? E o que a gente tem que fazer, tentar entender, é que a melhor pessoa para a gente se comparar é com a gente mesmo, não com quem já chegou no topo do Everest. A gente vai se comparar, então, antes eu não corria 50 metros, agora eu estou caminhando 1 quilômetro. Antes eu quero subir, fazer uma trilha, antes eu não caminhava num jardim que fosse. Então a gente precisa se comparar com o nosso passado. Eu sou muito a favor de buscar ser melhor, mas uma busca pela perfeição é desgastante. Se comparar, se você conseguir ser um pouquinho melhor do que você mesmo já foi antes, eu acho que já é uma grande vitória para você, sabe? E aí, pensando agora, exatamente nesse ponto do quanto nós vamos normatizando e vamos naturalizando essa comparação com o topo, com o recorte perfeito, com o Pinterest. O que, na opinião de vocês, nessa prática que vocês têm, o que vocês percebem que seria já um cuidado mais atento com a saúde mental, mas as pessoas ainda estão normalizando, ainda acham que vai passar, que não é nada? O que vocês têm observado como profissionais? Eu acho que uma das principais coisas que eu vejo na minha prática clínica é o sono. As pessoas deixam o sono em segundo plano periodicamente, então é um período que, doutor, eu estou estressado, por isso que eu não estou dormindo bem, doutor, eu comi muito tarde, por isso que eu não estou dormindo bem, estou preocupado com dívidas, estou preocupado com aquilo, com isso, e é por isso que eu não estou dormindo bem. Mas será que é só esse ponto, que você só não está dormindo bem? Ou, não, dormi de mau jeito, por isso que eu estou com essa dor aqui nas costas. A gente acaba ficando, essa tensão que o nosso cérebro tem, acaba se mostrando fisicamente no corpo também. Então, o sono, ao meu ver, é a principal coisa que é deixado em segundo plano como algo que já tá te dando sinais que a sua saúde mental não tá tudo bem, e a gente acaba ignorando porque acha que vai melhorar, porque até então eu dormia bem, até então eu não sentia dores no pescoço, até então eu não tinha dor de cabeça, e eu tô tendo tudo isso por causa que porque o meu sono não tá regulado. Mas já vai regular e tudo isso vai melhorar, e acaba que às vezes não melhora. Às vezes esse é só o começo de um quadro que vai se exacerbar ao longo dos dias, ao longo das semanas ali, e começa a se tornar uma insônia crônica, começa a afetar o teu rendimento, e aí meu rendimento já está afetado, começo a me cobrar mais, então eu já não tenho o rendimento que eu queria, agora eu tô pior ainda.
que eu vou fazer? Aí apela muitas vezes para medicações, né? Muitas vezes medicações ali underground, que não tem uma indicação médica, mas consegue com o vizinho que toma. Toma esse aqui que você vai conseguir dormir, e realmente consegue, mas não é o sono real. A gente não está resolvendo o problema, a gente está mascarando um sintoma bem importante. Eu acredito também, entrando nessa questão, é que é a ansiedade, né? A ânsia de chegar, né? A ânsia de estar no topo, de estar ali, né? E a gente sabe que a ansiedade em algumas situações é normal. Mas, assim, ao momento que começa a te afetar no dia a dia, que você fica pensando o dia inteiro, fica, né? O sono não regula mais, fica com a perna tremendo, rói as unhas, essas coisas assim, são sinais que teu corpo tá demonstrando que precisa Mas de uma psicólogo, eu sou ansioso mesmo. E aí, quando fala isso, qual é a orientação que a gente pode entregar? Eu sou assim, eu sempre fui assim, eu já era uma criança mais ansiosa mesmo, minha mãe sempre falou isso. Aqui no Brasil a gente tem uma crença que é da música do El Chan, né? Que é pau que nasce torto nunca se endireita. Então, mas assim, a gente que é psicólogo, a gente sabe que se endireita sim. Então, assim, esses detalhes, essas coisas que a gente... Mesmo, né? Esses estereótipos que a gente, eu nasci assim, eu vou ser assim, eu nunca vou mudar. Então, assim, a gente não... Principalmente questões de ansiedade, às vezes uma depressão ali, alguma outra transtorno, que não faz parte da personalidade da pessoa. É só um momento que a gente vai estar ajudando ali a curar, né? A passar por essa fase e para voltar a ser normalmente ali no dia a dia. E entender também que essa ansiedade que a pessoa está tendo, esses sintomas que são biológicos, né? Além daqueles sintomas psicológicos, são sintomas, né? Eles estão mostrando alguma coisa que está em desconformidade com aquilo que você gostaria de ser e ter, enfim. Aqui no espaço, a gente busca parar, olhar para o sintoma e falar o que está causando esse sintoma, né? O que está me gerando essa ansiedade, para que a gente consiga olhar para tudo aquilo, organizar tudo em caixinhas, sabe? Colocar o que é prioridade, a gente fazer uma escuta, né, muito ativa. Essa frase, por exemplo, ela não é apenas decorativa, né? Ela está aqui porque a gente realmente acolhe, a gente quer entender a história do paciente, a gente não vai julgar, né? A gente sabe que a régua que a gente usa para um paciente não usa para o outro, que cada um tem suas vivências. Por mais que o Janeiro Branco ele traga essa perspectiva de que é uma folha em branco, né, para a gente começar um ano e tudo, mas a gente não é uma folha em branco, né? A gente é atravessado por situações familiares, por situações com nossos amigos, com a nossa forma de criação, com o nosso ambiente social, né, com as nossas vivências, né, com a nossa história. Então tudo isso a gente traz aqui, a gente consegue olhar para trás, fazer uma retrospectiva e ir organizando tudo isso para que aquele sintoma que a gente está sentindo, ele venha sendo amenizado. Claro que em situações, a gente tem o Dr. William, que ele vai estar nos auxiliando com a medicação, né, fazendo acompanhamento, que a gente busca também fazer um trabalho multiprofissional, né. E a importância justamente desse olhar integrado. Então, como o Jackson falou, a gente como um corpo clínico todo aqui, a gente sempre está atuando junto. E o paciente precisa entender isso também, que não é só a terapia que vai resolver o problema dele, não é só a consulta médica que vai resolver o problema dele, e muito menos os dois juntos também, isoladamente só os dois juntos não vão. Vai depender muito também de mudanças que só vão depender do próprio paciente, né? Então, não adianta a gente otimizar a medicação, otimizar as sessões de terapia, e o paciente mantiver os mesmos hábitos que estão fazendo ele adoecer. Sim, o paciente ele é protagonista do seu próprio cuidado, né? Exatamente. Do seu próprio tratamento. Então, se não tiver a contrapartida do paciente também, né? A gente está aqui para dar todo o suporte. Nem sempre é fácil que o paciente chegue aqui, ele se abra, ele consiga. Ninguém começa uma casa pelo telhado, então a gente começa pela base. A gente começa pelo básico que funciona, que é como o Will falou, que é em relação ao sono, uma boa alimentação, fazer o exercício físico. Parece que é muito clichê falar isso, mas é o básico que funciona, né? E as pessoas acabam se preocupando muito mais com doenças, digamos assim, que ao ver delas matam com mais facilidade
do que doenças psiquiátricas, doenças psicológicas. Então a gente eu vejo muito na prática no pronto-socorro isso. As pessoas chegarem com sintomas claramente ansiosos, então jovens, rígidos, sem nenhum fator de risco, achando que estão infartando, que estão tendo um AVC, É uma crise ansiosa. E é uma crise ansiosa. E quando a gente descarta essas outras causas, né? Descarta um IAM, descarta um AVC, descarta algo mais iminente de risco de morte, fala, não, é uma crise ansiosa, como é que tá? A gente vai a fundo nisso, sempre tem algum acontecimento, sempre tem alguma coisa. Então, se a gente dá essa liberdade do paciente poder mostrar quem ele é, o que está acontecendo na vida dele, realmente acolher esse paciente, escutar ele ativamente, a gente vê que muitas das doenças que a gente trata hoje em dia com medicações básicas, aí, hipertensão, a própria diabetes tipo 2, né, são coisas que a gente poderia evitar porque com cuidado da saúde mental, porque muitos pacientes começou a ficar ansioso, às vezes desconta uma comida, às vezes aumenta a gana por doce. Comer emocional. Né? Então acaba descontrolando ali glicemia, acaba descontrolando pressão, acaba alguns pacientes indo para o álcool, então mexe com todo o corpo, tentando curar uma coisa que talvez a terapia, a consulta médica, ou a prática esportiva, o convívio diário, melhorar todo esse padrão de vida dele, não precisaria de remédios em si para curar isso. E pensando em todos esses cuidados, por que cuidar da saúde mental não é só ter força de vontade, faça mais, se esforce mais, você não está fazendo o suficiente? Como que é na visão de vocês o entendimento disso? Por que cuidar da saúde mental deixa de ser só essa força de vontade? Porque, por exemplo, quando a gente está com uma dor física, uma dor de cabeça, uma dor de estômago, se alguém chegasse para você e falasse, para de ter dor de cabeça, se esforça para não ter dor de cabeça, se esforça para não ter essa dor de estômago. Possível, porque como a gente vai simplesmente parar de ter dor de cabeça? Não é assim que funciona e, obviamente, ou pelo menos deveria ser óbvio, que não é dessa forma que funciona também com a saúde mental. O nosso cérebro também desfunciona e é um órgão tão importante que deve ser olhado com cuidado, com técnica e consciência, para que a gente consiga entender o motivo dos sintomas, principalmente porque o sintoma, ele é a pontinha do iceberg. Tem muita coisa que precisa ser olhada, acolhida, vista com mais carinho, com mais cuidado. E até cuidar desse sofrimento, né, Giovana? Porque por trás do sintoma, o que vem antes é o sofrimento intenso. Eu brinco, às vezes, com os meus pacientes que sofrimento em intensidade e frequência é a receita de bolo perfeita para um transtorno mental, né? Porque aquele sofrimento que vai e a gente acha que vai passar, é o sono que desregula e a gente acha que semana que vem vai estar bom, uma tristeza profunda que já dura meses e eu acho que, eu sou assim mesmo, é porque na minha vida tudo tá ruim e eu não vou olhando e validando tudo aquilo que eu sinto, isso é muito difícil. Esse sofrimento, ele vai de alguma forma também manifestar no nosso corpo e aí é a hora que a gente precisa integralmente olhar para esse sofrimento e entender a causa, entender como tratá-lo e não apenas, como o doutor bem falou, não apenas medicar, não apenas fazer a terapia e tá ótimo, é preciso essa continuidade, é preciso uma mudança de comportamento. E essa mudança não é fácil. Não. E se essa mudança fosse fácil, nós teríamos que encontrar outra coisa para fazer. Essa mudança ela é intensa, ela demanda muito esforço. Ela é desconfortável. Muitas vezes as pessoas têm ainda um tabu relacionado a doenças mentais, relacionado à psicoterapia ou então à psiquiatria, porque isso por muito tempo foi visto como coisa de gente louca, de gente que quer chamar atenção. Mas uma frase que eu escutei uma vez que foi muito bacana, o cuidado à saúde mental e principalmente quando é necessário o uso de medicação associado à psicoterapia. Se você tem diabetes e você precisa tomar insulina todos os dias, você vai fazer isso. Se o médico recomendar, você vai fazer isso. E por que é tão diferente
porque as pessoas tratam tão diferente quando é com o nosso cérebro. Quando o nosso cérebro está pedindo um cuidado especial, é necessário uma medicação, é necessário um olhar mais cuidadoso, e a gente trata como se isso não fosse tão importante assim. E fazendo um gancho, Gi, ao que você falou em relação a esse é piti, é só pra gente louca, é muito pelo contrário. Eu acho que é para as pessoas que são corajosas, que têm essa coragem, que têm essa sensibilidade de conseguir olhar para si, de falar, opa, tem alguma coisa errada comigo, o que eu vou fazer a partir daí? Então eu vou buscar uma ajuda profissional, né? E também, outra coisa que eu gostaria de trazer aqui, que não existe aquela, estou com a terapia em dia, sabe? Porque não existe, porque a gente está o tempo inteiro em movimento, em constância, acontecendo vários, né, eventos na nossa vida, então uma hora realmente a gente vai estar bem, outra hora a gente realmente não vai estar tão bem, e tá tudo bem, né? É importante a gente saber que o tratamento, ele não é uma linha, ele não é linear e constante, uma subida, vai ter queda, vai ter altos, vai ter baixos, vai ser difícil vir na terapia, vai ser difícil abordar alguns assuntos, mas você sempre tem que respeitar você também, né? Eu acho que é importante a gente trazer esse apontamento nesse mês de janeiro aí. Não tem fórmula mágica. Vai ser difícil, vai ser muito desconfortável, mas é para isso que a gente está aqui. Tá? A gente vai acolher, vai ajudar da forma que for mais confortável no seu desconforto. A gente vai tentar transformar isso numa experiência menos traumática, né? Porque eu acredito que você não é uma foto, você é um vídeo. Né? Então não é porque essa foto, esse momento de agora vai ser difícil, que o teu vídeo inteiro vai ser difícil. Não, mas não deixe você chegar no teu limite. Porque ainda vai ser possível, mas não deixe chegar no teu limite, porque vai se tornar ainda mais difícil, mais desconfortável, que já não vai ser fácil. Né? Procure bons profissionais, procure pessoas que você se sinta à vontade de se abrir, de mostrar quem você é realmente, para buscar essa ajuda. Apesar de não ser fácil, não é impossível. Achei bem interessante isso que você falou, doutor. O quanto mais vai ficar confortável mesmo dentro do teu desconforto, né? Nós entendemos, nós enxergamos o desconforto, mas a gente tá ali para pegar na mão e fazer com que aquilo seja o menos pior possível. E aproveitando, às vezes a gente escuta dos pacientes e de pessoas à nossa volta, eu tentei fazer terapia, mas não gostei do profissional, então eu não desisti, né? Não quero mais fazer, não é para mim, mas essa conexão com o profissional, você se sentir confortável o suficiente para que você consiga abrir as suas dores, suas angústias, é muito importante. Então, não é porque não deu certo com um profissional específico que a terapia não é para você e que a terapia nunca vai dar certo. Além do profissional mudar, a gente tem as várias abordagens de vocês, né? Sim. Então, a maioria dos pacientes não sabe que existem diversas fontes da psicologia. Então, acho que no psicólogo ele vai mudar a pessoa, mas a forma que o psicólogo vai agir é a mesma. Não, vai ter o psicólogo ideal, talvez, para aquele momento que você está passando, né? E, de novo, não é uma foto, é um vídeo. Então, não é porque aquele profissional te ajudou naquele momento que ele vai ter que fazer sentido para sempre para você. Às vezes você vai precisar mudar de psicólogo e não é porque nunca funcionou ou terapia não é para você. Porque talvez naquele momento não está mais convergindo ali o padrão de abordagem daquele profissional, né? Mas eu acho que o importante, além quando você percebe que não deu certo com aquele terapeuta, com aquele psicólogo, não é abandonar, talvez buscar uma segunda opção. E também não é algo que o paciente vai conseguir desenvolver junto, né, com o profissional da noite pro dia. Então, eu fui numa sessão, não é para mim, não gostei. Gente, não deu tempo ainda da gente se conhecer, de você contar a tua história, né, de criar um vínculo terapêutico ali importante, e isso não se cria da noite pro dia, né? Então é importante que você tenha essa constância, que você dê a oportunidade, né, de se conhecer, de conhecer o profissional. E eu vejo o quanto a técnica e a ciência são extremamente importantes
para psicoterapia, mas o vínculo com o profissional também é muito essencial, porque quando a gente não se sente confortável com alguém, como é que a gente vai falar sobre a nossa vida e trazer coisas tão delicadas, tão profundas, né, sobre nós, tão íntimas, exato. Então, o vínculo, além da ciência e da técnica, o vínculo também é essencial para um bom processo terapêutico. E eu acredito também que vai parecer clichê, mas é o passo inicial, né, a gente dá. Né? Pode ser em coisas básicas, a gente aceitar que a gente está com uma dificuldade. Por exemplo, querer iniciar a fazer uma aula de zumba. A gente não tem coordenação motora, mas a gente quer fazer uma aula de zumba. Se permita. Então, assim, toda essa questão de conexão com o psicólogo, com o médico, tudo faz parte do processo, mas o principal é você se permitir e dar esse passo inicial para você estar cuidando da sua saúde mental. E eu acho que essa parte da aula de Zumba, ela entra numa pergunta anterior que foi feita pela Carla, sobre a gente aproveitar o processo e não entrar na aula de Zumba já querendo ser o melhor dançarino, fazer tudo perfeito, mas estar ali em movimento, estar ali aproveitando o processo, as pequenas conquistas, as pequenas melhoras, e não com essa necessidade de ser o melhor, mas sim de vivenciar o processo. A conquista ela só vai fazer sentido se houver o processo. Sim. Então não faz sentido a gente fazer uma festa de comemoração para comemorar pegar um exemplo esportivo, comemorar um título de futebol, se não teve todas aquelas rodadas de emoção, de perda, de ganhos, de empates, de treinos. Então a gente só consegue comemorar e viver aquela alegria, aquela felicidade de alcançar alguma coisa, porque a gente sabe a dor ou o que a gente teve que passar para chegar até lá. E se a gente não passar por isso, não vai ser aquela delícia de ser vivida. E a psicoterapia, ela não é só para quem está em sofrimento, não é só para quem está com alguma angústia, algum transtorno. Aqui no espaço a gente trabalha muito também com a prevenção e com a promoção da saúde mental, né? Então muita gente acha que precisa chegar às vezes no fundo do poço, vamos dizer assim, ou acontecer algum evento catastrófico, algum luto, alguma perda familiar, para que a pessoa busque, né, ajuda profissional. E não é só para essas pessoas, ela é para todo mundo, né? Para que a gente possa já prevenir, né, e fazer a promoção da saúde mental como um todo. A psicoterapia é também para aqueles que querem se conhecer melhor, entender sobre os seus limites. Ela não precisa necessariamente ser associada a um momento ruim, a coisas, a transtornos, enfim. Mas a quem quer entender um pouco mais sobre seus limites, conhecer um pouco mais sobre aquilo que gosta, aquilo que não gosta, até onde deve ir, até onde deve deixar uma pessoa ir e entrar na sua vida. Eu acho que isso também é muito importante da gente falar, né? Porque muitas pessoas acham que só em momentos muito ruins a gente deve buscar a terapia, buscar ajuda, mas esse processo de autoconhecimento também pode ser visto na terapia. Não tem receita para bolo. Não tem 5 dicas. 5 dicas para curar depressão. Não tem 5 dicas para curar ansiedade. Não tem. Não existe. A gente é um ser humano subjetivo. Não tem receita. É um desabafo. E é interessante porque, do mesmo jeito que não tem receita para bolo, né? No sentido de 5 dicas mágicas para curar qualquer transtorno, o transtorno não se instalou ali em 5 tópicos, né? É um acumulado de um sofrimento de tanto tempo e a gente tem pressa de se livrar do sofrimento. É lógico que sim, mas é preciso que a gente entenda, como a Giovana foi falando, esse processo. A cura, ela não é uma ida no açougue. Tô indo ali no açougue, já volto com a cura. Saúde mental. Né? Ela é um caminho, ela é um trajeto. E esse trajeto, ele precisa ser visto e trilhado com muito cuidado, com muito carinho. Eu vou curar a sua ansiedade em uma consulta. É isso que a maioria dos pacientes que chegam no seu ápice de estresse querem que a gente faça.
Mas eu te garanto que numa consulta a gente não vai conseguir. Mas a gente vai fazer o possível para, ao longo desse processo, a gente conseguir a tua melhor versão, a versão que você se sente feliz em estar vivendo. O que você sente que muda no tratamento de uma pessoa quando ela se sente acolhida e escutada? Eu acho que muda tudo. Porque dentro da casa, com os amigos, às vezes a gente não tem essa liberdade. Às vezes a gente não tem esse acolhimento. Às vezes a gente vai levar alguma coisa que a gente gostaria de resolver, gostaria de explanar, e a gente tem aquele olhar de julgamento, a gente tem aquele olhar de desprezo, ou às vezes até porque a pessoa também não dá conta de ouvir, porque ela não é uma profissional da área, né? Então ter esse acolhimento, essa escuta, esse cuidado, eu acho que é essencial. Assim. Porque sem isso... E não tem como dar prosseguimento na terapia. Eu acredito também dessa forma, pois assim, eu tenho uma vivência já, né, há muitos anos na psicologia social, então assim, a gente vê, eu trabalho muito com um público marginalizado, que é estigmatizado, então assim, a gente vê chegar com um olhar diferente, eles se transformam, e é a melhor coisa que a gente pode estar vendo ali com eles, em que a gente criou uma conexão. Todos os sentimentos importam, e aqui no espaço Carla Lauer de Saúde Mental, a gente está pronto com técnica, ciência, uma escuta que acolhe, uma escuta que tem presença, para te ouvir e para caminhar com você ao longo desse processo. Cada vez que eu falo para os nossos filhos, o André tá aqui nos bastidores, tô indo lá no espaço, eles perguntam, você tá indo de foguete, mãe? Mas eu acho que mais do que isso é o quanto a gente faz desse espaço um espaço de acolhida, um espaço que é gostoso ficar aqui, é gostoso trabalhar aqui. Com muito carinho eu falo pra vocês que quando a gente pensou e idealizou tudo isso, por mais que a gente não tinha ideia do quanto cresceria, a ideia sempre foi de que todo mundo que entrasse aqui, seja profissional, seja paciente, seja familiar, quem quer que seja, que entre e se sinta acolhido. Sinta que aqui é um lugar de pausa, de respirar, de não ter pressa. Esse lugar significa muito. Eu falo para nós porque o André participou com a mão na massa, inclusive, para que tudo isso pudesse acontecer. E ter vocês compartilhando desse ideal, porque não é só um espaço em que a gente compartilha e nós trabalhamos juntos e de vez em quando a gente se vê. Não, a gente conversa, nós estamos em interação, a gente discute sobre o paciente, faz supervisão, troca. E mais do que isso, a gente também tem um vínculo, né? Nós também compartilhamos disso, tanto no cuidado quanto na nossa rede enquanto profissionais. E pra mim isso faz toda a diferença. Vocês, pra mim, fazem toda a diferença. Para que eu vou chorar. E aí, dessa nossa conversa, o que eu acho que fica claro para todo mundo e para nós mais do que nunca é que, mais do que profissionais que trabalhamos juntos, que compartilhamos de um ideal juntos, nós somos pessoas que escutam, que acolhem grande parte do nosso dia e que estar nesse vínculo para nós é muito importante. Essa é a energia que nos move. Então, para aqueles que sentirem, nossa, tem muita coisa que faz sentido pra mim, que eu quero cuidar, que não tá bom e que dá pra melhorar, ou se melhorar, melhora, como eu falo, muitos pacientes ouvem eu falar isso, não é se melhorar estraga, é se melhorar melhora. Nós estamos aqui disponíveis e esse cuidado, ele vai se estender pro ano todo, ele vai se estender pro quanto for necessário, né? Mais do que um janeiro branco, do que um setembro amarelo, do que as campanhas todas que existem, eu acho que a gente pode pensar num ano todo colorido. Tem vezes que é um pouquinho mais cinza, tem vezes que ele vai estar iluminado e amarelo como o sol, mas o importante é a gente lembrar que a vida é essa constância, essa continuidade. Então, muito obrigada para quem ficou com a gente e até mais. Tchau, gente.